boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos começar nosso culto vespertino cantando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Quão grande és tu. Número 9. Quão grande és tu. Vamos cantar as 3 primeiras estrofes. Obrigado porque nós podemos te conhecer através da natureza. Nós podemos olhar as coisas na nossa volta e ver, Pai, a tua obra maravilhosa, as coisas que criaste. Mas também obrigado por Jesus Cristo, que foi a manifestação que desce à humanidade. Teu grande amor, a tua misericórdia mostraste através dele. Obrigado, Pai. Abençoe esse tempo, que nós possamos te louvar, nós possamos aprender da tua palavra. Seja com o pastor também conosco no momento da pregação. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Espanhol. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos entoar um hino de número 61. Hino número 61. 61. Jesus, vem nos salvar.
nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios capítulo 2, e leremos do versículo 1 ao 6. Provérbios capítulo 2, 22. capítulo 22, perdão, irmãos. Obrigado. Provérbios capítulo 22, do versículo 1 ao 6. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos os pares. Assim nos diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a gozo do Senhor dos reis. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Repitamos o versículo 6 juntos. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém, irmãos. Agora, chegamos no momento de dízimos e ofertas, e vamos entoar o número 415. Do ordinário. Faz
Boa noite a todos. Bem-vindo. Eu pensei que ia estar chovendo nessa hora, antes de poder a gente vir para a igreja, e Deus é bom, né? Muito bom. Para os nossos anúncios, lembra, quarta-feiras, 19 horas, nós temos estudo bíblico, tempo de oração, e desafiamos todos, podendo, venha para esse tempo de estudo e comunhão um com o outro. Né? Domingos nós temos escola dominical, 9 horas, para todas as idades. E à noite esse mesmo culto, 18h30, o nosso culto vespertino. Agora nós temos algumas coisas interessantes. Né? Hoje, depois do culto, nós vamos comemorar os aniversários do mês de outubro, antecipado, não esperando para o domingo que vem, mas será hoje, e após do culto, hoje à noite. Sábado, dia 30, às 15h30, haverá uma reunião para jovens. Isso será na primeira igreja batista regular de Campo Grande. E tem algum jovem que está ingressado, pensando em ir? Andriele, ok? Muito bom, é bom eu saber disso, ok? Se tiver mais alguém, fala comigo depois do culto, ou pelo menos quarta-feira. Né? Domingo, dia 31, 18h30, domingo que vem, né? Vamos ter, sendo que é o 5º domingo do mês, teremos nossa noite musical. E domingo, dia 7 de novembro, o primeiro domingo do mês, vamos celebrar a ceia do Senhor. E na quarta-feira, dia 10, o pastor Adriano e sua esposa, sua família, estarão aqui. Eles são missionários para a Argentina. E eles estarão aqui apresentando a chamada e a obra que já iniciaram lá. Também dia 12 de novembro, sexta-feira, nós estamos pedindo os homens que vão participar no encontro. O custo é R$50 para o dia. Isso inclui café, um bom almoço, um lanche e todo aquele tempo de comunhão e o tempo de estudo bíblico. Pastor Ricardo estará nosso preletor. Então isso será sábado, dia 20. Lembra também que domingo que vem, cedinho de manhã, o nosso irmão quase estaria viajando para o Peru. E vamos lembrar, ele em oração nesses 3 meses, né? Ele pretende voltar com a esposa, né? Muito bom. E dia 21 de novembro, domingo, 10h30 da manhã, haverá uma reunião de negócios da nossa igreja. Dia 26 de novembro, haverá a formatura do Seminário Batista Regular do Sul. Se me lembro, tem 3 pessoas formando, e a Janiel pretendemos estar lá para a formatura. Vamos sair na quarta-feira, a alguma hora, e vamos voltar no sábado. Então nós não vamos perder o domingo, mas vamos perder uma quarta-feira. E também da Becha e Shalom, lembra, sábado, dia 4 de dezembro, já distante ainda, né? Vamos ter nossa festa de Hanukkah. E todos estão convidados para isso. Então esses são nossos anúncios. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado, pastor. Vamos cantar o último hino antes da mensagem. Número 349, Nome Bom, Doce a Fé. 349, vamos cantar as duas primeiras estrofes. 349, Nome Bom. Obrigado, Jane, também. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez para Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Eu quero que nós lemos um versículo só. Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Lemos: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quantos de vocês procuram ter um bom nome? Eu não estou falando do sentido do seu nome, porém o sentido de um nome é também importante, e era sempre assim, especialmente na Bíblia. Mas a minha pergunta é: quantos de vocês procuram desenvolver e ter um bom nome para ter uma boa reputação perante outros? Que tipo de pensamentos, encontrando alguém, ouvindo de você o seu nome, ou encontrando você, que tipo de pensamentos lhe ocorrerão? O que ele pensa de você, essa pessoa? Então, mais uma vez, queremos ver esse versículo. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar congregados aqui. Pedimos, Pai, que nos dirige na Tua Palavra, para que podemos, aprendendo o que Tu tens na Tua Palavra para nós, podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus. Pai, que vamos meditar nessa pergunta durante essa semana. E, Pai, esteja com nossos irmãos que
por qualquer razão, não podem estar, por saúde, razão familiar, por trabalho, o que for, Pai. Abençoa. Que eles também lembram de nós e que procuram estar conosco no futuro. Pedimos tudo isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nosso versículo, mais uma vez, vamos todo mundo repetir. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Esta noite, veremos 4 homens diferentes e cada um deles desenvolveram um bom nome para si perante o Senhor. Por acaso, todos tinham o mesmo nome. Achamos eles todos no Novo Testamento. Agora, qual é o nosso versículo? Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que as riquezas e o ouro. 4 homens com o mesmo nome no Novo Testamento. Deve ser fácil, né? Lembrar que, se estudar o sentido do próprio nome destes 4, podemos aprender muitas coisas que podem nos ajudar em nossas vidas espirituais. Cada um desses homens, com suas vidas, preenchiam o sentido do seu nome. E por causa disto, foram muito usados por Deus. Todos eram bem estimados e tinham bom nome. E aí, quem é? Né? Quem são? Estes 4 homens influenciam muitas pessoas, incluindo os apóstolos Paulo e João, com quem eles trabalhavam. Hoje em dia, estes 4 homens são praticamente esquecidos. 3 destes homens trabalhavam com Paulo e o outro com o apóstolo João. O nome desses homens, vamos dizer, o sentido do nome destes 4 homens quer dizer alegria. Agora talvez alguém adivinhou. Bernabé. Ah? Bernabé. Não. Não. Gaio. Gaio. Ah, sim. Um nome grego. Um nome grego. Então vamos olhar brevemente a esses 4 homens. O primeiro que vou mencionar, Gaio, era um companheiro de Paulo e nativa de Macedônia. Paulo chegou na cidade de Éfeso em Atos 19. Vamos lá, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. E logo vamos encontrar esse homem neste capítulo. Mas em versículo 1 nós lemos: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores no norte, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos. Agora vocês entendem, discípulos aqui devem referir a quem? Crentes. Discípulos Jesus. do Senhor Jesus Cristo.
por acaso, realmente não eram discípulos de Jesus Cristo. De alguma maneira, não tinham ouvido do Senhor Jesus Cristo. Ou se tivesse ouvido, não tinha feito a conexão de quem era Jesus. Eles eram discípulos de João Batista. João Batista. Olha o versículo 12. Aliás, versículo... É isso, versículo 3. Eu escrevi errado aqui. Vamos ler versículos 1 a 3. Obrigado quem se falou. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, acabando ali e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João Batista. Eles só conheciam o batismo de João, a pregação de João, a pregação de arrependimento, porque o Messias estava vindo. Estava quase a chegar. E chegou, né? Apareceu. Mas esses homens não estavam sabendo. Parece que estavam na terra de Israel durante o tempo enquanto João Batista ainda estava vivo. Mas antes que foi morto, né? Sua cabeça cortada por Herodes, eles tinham saído da terra e não voltaram mais. Estavam morando bem longe da terra. Na Ásia Menor, quase na Europa. Eles só conheciam o batismo e a pregação de arrependimento de João o Batista. Paulo logo ajudou-os a crescerem no conhecimento do Senhor. E nós lemos, versículo 4, mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de ver, isto é, em Jesus Cristo, no Messias. Mas eles não tinham o gozo, a alegria de conhecer assim o Senhor Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou Paulo ou um dos acompanhantes com ele batizaram. Não diz quem batizaram eles, mas foram batizados. E diz que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Esse é o último caso no Novo Testamento em que pessoas, se me lembro, pessoas foram cheios do Espírito Santo depois que a igreja nasceu. Porque tinha que ouvir sobre o Espírito Santo para saber que ele ia habitar. Agora ele habita em cada crente. Mas naquele tempo, não sabendo, tinha que saber, né? E Paulo então ajudou-os. E logo Paulo e seus acompanhantes foram à sinagoga, onde Paulo pregou. Eles ficaram lá, se ler o capítulo,
Eles ficaram lá na cidade por pelo menos 3 meses ensinando na sinagoga. Eu creio que não era apenas Paulo que ensinava. Eu creio que os acompanhantes de Paulo também pregavam, ensinavam, instruíam. Não era apenas Paulo. Depois disso, por várias razões, eles mudaram para o local de uma escola para ter lugar para todos os crentes reunirem de vez. Entendeu o que aconteceu aqui? Uma igreja foi fundada. A igreja de Éfeso. E durou esse tempo por espaço de 2 anos. O apóstolo Paulo era o pastor daquela igreja. Há 2 homens mencionados como acompanhantes, Gaio e Aristarco. Estavam servindo o Senhor e ajudando Paulo na obra. A igreja de Éfeso foi fundada naquele tempo. As vendas mudou a cidade mudou. Muitas pessoas crendo em Cristo, muitas pessoas virando dos ídolos para o Deus verdadeiro. Causou alguns problemas. As vendas dos ídolos, a deusa Diana caiu. Diana era a deusa dessa cidade. E realmente, se tivéssemos tempo, daria para ler esse capítulo inteiro. É uma história muito interessante. Se você não conhece, chegando em casa hoje à noite, amanhã, leia Atos 19. É muito interessante. Mas a venda dos ídolos, a deusa Diana caiu e os ourives estavam vendo que não tinha tanta entrada mais, porque eles faziam ídolos de ouro, de prata e vendiam. Então eles causaram um tumulto na cidade por causa disso. E logo todo mundo estava teatro. Quase toda a cidade reunia, onde tinha lugar, estádio para jogos e tudo. As cidades gregas sempre tinham um grande estádio e tinha. E Gaio, em versículo 29, Gaio e Aristarco foram arrebatados no tumulto de Éfeso. Eles sofreram ações violentas contra seus corpos naquele dia. Vamos ler versículo 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro. E acabando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, arrebatando esses 2 homens. Nada mais é dito sobre eles. Lendo a história que vai acontecer, que vai aprender que logo, finalmente, né, com toda essa confusão, a gente ficava lá o dia inteiro gritando, as pessoas lá reunidas, louvores a Diana, mas finalmente foi acalmado o povo e todo mundo foram para as suas casas. Eu não tenho tempo para contar isso, mas o versículo 21 diz: e tendo dito isto, o homem que estava lá despediu a assembleia e todo mundo voltou.
A coisa é que esses dois homens estavam servindo o Senhor e foram perseguidos. Eles acompanhavam Paulo por qual razão? Tinha nome de homens que serviam, amavam o Senhor, que conheciam a palavra e queriam trabalhar. E Paulo diz: fique comigo, eu preciso mais homens. Segundo Gaio, nós encontramos em Atos capítulo 20, e há outro homem. Quando Paulo viajou para Macedônia, houve um homem de Derbe, em Licaônia, que também acompanhou Paulo. Capítulo 20, versículo 4, diz: e acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco, outro, e segundo, outro homem, e Gaio de Derbe, então é outro Gaio, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Todos esses eram a equipe de Paulo, de evangelismo. Nesse tempo de uma obra missionária por 2 anos, pelo menos. Agora, esse Gaio, às vezes é identificado como o Gaio na igreja de Corinto, mas não podemos provar isto. Vamos pensar que há outro homem. Lá em Corinto, houve um homem que aceitou Cristo com a pregação de Paulo. Foi batizado por Paulo. Vamos ler Romanos, capítulo 16, versículo 23. Paulo aqui está escrevendo está terminando sua carta à igreja em Roma, onde ele não tinha vindo ainda, nunca tinha chegado ainda, mas no futuro teria, né? Mas aqui então, terminando sua carta, ele diz, aliás, o Tércio, que era o escrivão para Paulo, diz aqui, é o Tércio, versículo 22, que esta carta escreveu: vos saúdo no Senhor, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Sendo que Gaio era o primeiro a ser mencionado, era um dos líderes nessa igreja. Talvez ele era um pastor ou pelo menos um diácono na igreja, quando Paulo escreveu essa. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 1. E Paulo dá testemunho aqui de quem ele batizou na cidade de Corinto. Diz: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, em Corinto. Qual versículo, pastor? Versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Agora, se esse é o mesmo, ele mudou de Roma para Corinto. Muitas pessoas ligam esse personagem como sendo a mesma, por tradição
no decorrer dos anos é conhecida assim. Agora, houve também um homem piedoso a quem João conhecia e a quem enviou saudações em sua epístola, a terceira. Então vamos para a terceira João, antes de Judas e Apocalipse, terceira João, quase no fim da Bíblia, né? Eu quero ler versículos 1 a 8. Versículos 1 a 8, terceiro João. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram, de onde ele morava, da sua igreja, e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Com essa expressão, a gente entenda que foi João que levou esse homem para Cristo. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, temos mencionado 4 homens. Esses homens eram homens que praticaram a sua fé e foram sempre prontos a servir ao Senhor. Agora, eu tenho dado o nome, o sentido é amado. O sentido do nome Gaio, a palavra grega, nome grega é amado. E nós podemos ver que esse homem, lendo aqui, era um homem amado. Ele é chamado amado 4 vezes nesta carta curta. Versículos 1, 2, 5 e 11. A palavra amado é usado como adjetivo para descrever esse homem altamente estimado pelos irmãos porque estava em comunhão com Deus. Isso quer dizer que ele também preocupava em ter o quê? Um bom nome. Deus ama o mundo, mas só chama os seus amados. Cristo também foi chamado amado. Em Mateus capítulo 3, versículo 17. Vamos lá. Guarda aqui em 3 João. Vamos para Mateus capítulo 3. Versículo 17. Vocês conhecem esse trecho. Diz aqui, para vocês saberem, aqui Jesus encontrou com João Batista, à beira do rio Jordão. Foi nesse dia que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
apontando para Jesus. Foi nesse dia que Jesus foi batizado. E quando foi batizado, nós lemos aqui no versículo 17, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Podemos ir também para capítulo 12, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. E aqui está sendo citado um versículo do livro de Isaías, capítulo 42. Diz aqui: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Encontra isso em versículos 1 e 3 de Isaías. Podemos também encontrar em capítulo 17. Capítulo 17. Deus tem seus amados. Você é um destes amados? Creio que sim. Conhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador? Com certeza. Você faz parte, você é incluído. Mas aqui, capítulo 17, aqui nós encontramos Jesus com João, Tiago, Pedro, no monte, e Jesus fica transfigurado. E também aparece Moisés e Elias. E diz versículo 5: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Uma ordem, um mandamento. Devemos sempre estar prontos para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para João capítulo 17. João capítulo 17. Encontramos aqui João no jardim Getsemane, orando por seus discípulos, orando por si mesmo, porque logo ia enfrentar a coisa mais horrível em toda a história. O quê? O pai ia virar suas costas ao seu filho. Qual a razão? Porque o seu filho ia levar sobre si a culpa dos meus pecados, seus pecados, do mundo, se o mundo aceitar. E aqui ele está orando. Em versículo 23, na oração, ele diz sobre seus discípulos. Vamos começar com o versículo 21, para pegar o contexto. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam para que eles sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que o tens amado a eles como me tens amado a mim. O Pai estende e Jesus estende esse amor ao mundo inteiro. Este Gaio era também amado em Cristo. Era amado em Cristo. Voltando para João, 3 João, né? Vimos que ele era amado, Gaio, amado. Vimos também, vamos ver agora em versículo 2, que João tinha um desejo por Gaio. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, todo dia a dia, sua vida. A saúde espiritual de Gaio era vigoroso, era vivo, era animado. Ele andava nas veredas boas. A sua vida espiritual era crescente continuamente. É sempre claro, lendo esses versículos, entendemos isso. Precisamos mais crentes assim. Podemos deduzir deste versículo que a saúde física não sempre acompanha a saúde espiritual. Notou isso? E que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A alma desse homem era saudável. E João tinha um desejo que a saúde dele fosse igual. Em versículos 3 a 4, podemos ver a alegria que João tinha em Gaio. Nas suas viagens, o apóstolo João foi recebido em muitos lares. Ficou muito alegre de ouvir das pessoas daqueles lares na viagem, ouvindo acerca de uma pessoa. Quem? Gaio. Ouvindo boas novas, boas palavras acerca de Gaio. Gaio tinha ajudado João muito, ele tinha ajudado outras pessoas, ele também tinha encorajado outras pessoas. E essa fama espalhou. E João, o apóstolo, nas suas viagens, viajando em outros lugares, podia ouvir de Gaio: meu filho na fé. Olha, imagina contentamento que ele tinha, ouvindo. Talvez tinha passado um bom tempo, não tinha encontrado com Gaio, mas está ouvindo, mesmo longe, Gaio. Aquele homem alegre, que me faz alegria, porque ele anda no caminho reto. Qual era o segredo que motivava ele? Lembra, a verdade estava nele. E ele andava na verdade. Gaio era um homem da palavra. Irmãos, procura ser homens e mulheres da palavra. Vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A minha pergunta era que você estava procurando ter um bom nome, né? Para ter um bom nome, precisava. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, nós lemos:
A palavra de Cristo habita em vós como? Abundantemente. Agora, vamos ler novamente. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Me diga uma coisa, é vontade de Deus para você fazer a mesma coisa? Agir da mesma maneira? Ele diz aqui, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Você aceitou Cristo como Salvador. Cristo habita em você. Ele é a palavra da vida. O Espírito Santo habita em você. Mas ele habita abundantemente. Quando você está afastado por algum pecado ou pecados, ainda salvo. Está habitando abundantemente ou só habitando? Em Tessalonicenses estamos encorajados a não entristecer o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está entristecido, ele está habitando abundantemente? Me diga. Não, você não está permitindo. Não devemos extinguir o Espírito Santo, apagar o efeito na sua vida. Deve permiti-lo habitar abundantemente. Quando estiver quando o Espírito Santo, quando Deus está habitando na sua vida abundantemente, você teria a mesma coisa que Gaio tinha. O quê? Alegria. Muita alegria. E como falei, versículo 4, percebemos que Gaio era filho espiritual de João. E vamos ler novamente o versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Gaio era um filho espiritual de João. João tinha uma alegria em ouvir sobre a vida espiritual de Gaio. Como ele andava, na verdade, na luz. Em Filipenses capítulo 4, vamos lá. Filipenses capítulo 4. Paulo refere também às pessoas que dava alegria para ele. Versículo 1 diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Ele está encorajando-os a continuar a estar firmes, porque de vez em quando nós perdemos nossa firmeza da fé. E eu quero alertar vocês, irmãos, desafiar
vocês, irmãos, a estar firmes no Senhor. Para que você pode ter aquela alegria que vai jorrando sempre. Fique evidente para qualquer pessoa. Essa pessoa, aquela pessoa é muito alegre. Por quê? Voltando para a terceira epístola de João, versículos 5 a 7. Vamos ler. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. O apóstolo recomenda e elogia Gaio por sua hospitalidade. Esse homem tinha demonstrado hospitalidade aos irmãos em Cristo, dentro da igreja e os que visitavam a igreja. Ele praticava o amor verdadeiro. Isso tinha sido um grande encorajamento aos outros crentes. Imagina como João foi encorajado, ouvindo. Tão encorajado, tão alegre, que ele escreve uma carta contando isso. E lembra Paulo, como nós lemos em Filipenses, como ele também ficou com aquela alegria, contentamento, paz de ouvir da fé dos outros crentes. Gaio tinha aberto sua casa aos outros, até mesmo para os que nem conhecia, estrangeiros, viajando, visitando a igreja. Parece que seu ministério era hospedar os outros. Um grande ministério. Você não tem ministério, você não sabe o que fazer para servir Deus? Procure essa. Pode ser que esse seja algo para você. Vamos para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos começar com o versículo 9, lendo. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Esse é o quadro desses 4 homens por nome Gaio, que mencionamos. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Ele cumpriu os requerimentos da mordomia, servindo o Senhor. Ele era fiel no serviço a Deus. Vamos para mais um versículo, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, virando poucas páginas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Que os homens nos
nos consideram como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Aplica esse para a sua vida. Seja fiel. E lembra qual era o nosso versículo hoje à noite? Provérbios 22, versículo 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. E Deus vai te abençoar. Vamos orar. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de olhar na tua palavra. Pai, que nós também podemos ter nomes bons nomes, a serem estimados pelos outros, estimados porque estamos te servindo fielmente em cada maneira que podemos. Pedimos, Pai, que esteja com cada um aqui hoje à noite, dá boa viagem, segurança, voltando aos seus lares. Obrigado, Pai, que podemos também hoje à noite comemorar os que celebraram aniversário esse mês. Abençoa cada um, Pai. Obrigado pelos anos e nos dirige nos anos que vêm, se tiver muitos, até que Cristo volte. Porque nós temos essa esperança, a volta do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos. Vamos cantar a última estrofe do hino Nome Bom, Doce a Fé, 349. Vamos cantar a última estrofe.